Salve, salve galera, eu sou o Léo e hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo que vocês já estão pedindo tem um tempão e que eu também já tô prometendo há alguns meses, há alguns anos, mas finalmente chegou a hora de eu dar 5 motivos pra vocês lerem A Queda dos Reinos. O intuito do vídeo de hoje é apresentar essa série incrível pra vocês, que eu já falei algumas vezes também aqui em outros vídeos do canal, indicando alguns livros em separado pra vocês, mas hoje eu vou indicar pra vocês a série inteira. A gente vai falar sobre os 4 livros, mas é claro, eu só vou dar sinopse do primeiro, porque se eu dar sinopse dos próximos, vai ser muito spoiler e aí eu não quero que vocês fiquem sem vontade de ler. Mas e aí, do que fala A Queda dos Reinos? A série A Queda dos Reinos vai apresentar pra gente a história de Mítica, um lugar mágico e que é composto por outros 3 reinos, que é Limeros, Auranos e Paelcia. Mas o que acontece? Depois de muito tempo em que a magia ficou adormecida em Mítica, algumas coisas começam a surgir e isso desperta a ansiedade dos reis em conseguir mais dinheiro, em conquistar mais territórios e também conseguir essa magia toda que pode dar o poder assim infinito pra eles. O problema é que essa ansiedade dos reis pelo poder, pela magia, vai acabar fazendo com que uma guerra aconteça e vidas inocentes sejam desperdiçadas, tudo pela ganância deles. E é aí que a vida de 4 jovens vão se cruzar, vão se entrelaçar e a nossa história de A Queda dos Reinos vai finalmente começar. Rimou até. Os 4 jovens que vão ter as suas vidas entrelaçadas são Cleo, de Auranos, Lúcia, de Limeros, Magnus, de Limeros e também o menino Jonas, de Paelcia. A Cleo é uma menina muito doce, ela é uma princesa muito piedosa, muito humilde e ela tem um coração muito lindo. É uma princesa incrível, ela é de um reino em que as pessoas não são assim tão ruins. É um reino bom, onde as pessoas vivem em paz, mas é diferente do que acontece em Limeros com Magnus e Lúcia. Eles são irmãos, a Lúcia é uma feiticeira e o Magnus é um príncipe. É um dos personagens mais incríveis que eu já li na minha vida e eu acho que é o nome Magnus que dá esse poder todo ao personagem. E depois da Lúcia, a gente vai conhecer o nosso último personagem, que é o Jonas. Ele é um rebelde que vive no reino de Paelcia. E esse reino é um reino bem miserável, é um reino que é oprimido por Limeros e por Auranos. Então lá as coisas acontecem basicamente assim: você é pobre, a sua família depende de dar alimento e sustento pro reino de Auranos e pro reino de Limeros. Você não pode ter direito a algumas coisas, então é bem interessante ver como esse reino é oprimido pelos outros 2, mas é lá que o Jonas vive, é lá que esse rebelde vai transformar a vida dele e de outras pessoas, e é só isso que eu posso falar desses 4 personagens por enquanto. Eu confesso pra vocês que foi bem difícil de escolher 5 motivos pra vocês lerem A Queda dos Reinos, porque a história dessa série vai muito além desses 5 motivos. Foi a minha primeira série de fantasia medieval que apresenta esse negócio de reinos, de príncipes e princesas. A autora consegue fazer com que a gente se sinta dentro lá da história, então eu vou dar os motivos pra vocês agora e eu espero que vocês leiam. Tá? O motivo de número 1 tem a ver com a narrativa, não podia deixar de explicar isso pra vocês, mas a série A Queda dos Reinos é narrada toda em terceira pessoa. No primeiro livro, a divisão dos capítulos é basicamente assim: a gente tá um pouco no reino de Limeros, um pouco no reino de Auranos e um pouco em Paelcia, e aí a gente vai conhecer os personagens a partir desses reinos primeiro, pra depois, nos próximos livros, a gente ter os capítulos divididos com os nomes dos personagens: Lúcia, Magnus, Cleo e Jonas. O motivo de número 2 tem a ver com a construção do universo de A Queda dos Reinos. Eu diria assim que é um universo impecável em que a Morgan Rhodes conseguiu construir demais a questão dos reinos, da magia, a sua mitologia e também os seres que habitam Mítica. Então essa mitologia toda que ela conseguiu escrever deixam a história ainda melhor, e o mais importante, o mais legal nisso tudo é que a gente se sente dentro da própria história dela, e isso é o que me deixa mais feliz por ler a série A Queda dos Reinos e poder indicar ela pra vocês. Não tem como não amar. O motivo de número 3 tem a ver com as locações, com a construção das cenas e de tudo que a gente tá lendo sobre a história. Se tiver uma pedrinha a mais lá no chão, a Morgan Rhodes vai dizer que tem uma pedrinha a mais. É isso que deixa a história mais emocionante, os detalhes que ela coloca nas coisas. A gente vai conseguir imaginar muito bem como é o reino de Auranos e como ele é diferente de Limeros. Morgan Rhodes é uma pessoa maravilhosa porque ela conseguiu fazer com que a minha imaginação se ampliasse. Não sei muito bem o que falar dessa mulher. O motivo de número 4 é algo muito claro que vocês já devem ter imaginado, mas sim, em A Queda dos Reinos a gente tem muita
muita guerra, a gente tem muita batalha, muitos corações partidos principalmente, mas o que importa realmente é que tem muita intriga. É uma coisa assim que você não imagina a quantidade de falsos que tem nessa história. Temos traidores entre nós, e é aí que você vai se perguntar o porquê a Morgan Rhodes está fazendo isso com você, porque ela não tem pena das pessoas que estão lendo. Quem é fã de A Queda dos Reinos sofre demais, a gente tem muitas reviravoltas e meu coração está, assim, destruído. O motivo de número 5 eu separei para falar especificamente dos 4 livros, então vamos começar com o primeiro livro, que se chama A Queda dos Reinos. Nesse volume a gente tem o que? A apresentação dos personagens, vai conhecer como são os reinos, quais são as rivalidades entre eles. O livro 2 se chama Primavera Rebelde, e esse livro é especificamente, ou não, sobre o Jonas, o menino de Paelcia, porque nesse livro a gente vai perceber como a autora faz o Jonas de trouxa. Ele é um personagem muito bom, mas a Morgan Rhodes acaba tornando o Jonas um personagem muito trouxa. Ele é o típico personagem trouxa baseado em todos nós aqui na vida real. Depois de Primavera Rebelde, a gente tem a Ascensão das Trevas, que é o livro 3. E esse livro, eu acho que eu tive assim um pouquinho de dificuldade para ler ele, porque eu achei o início um pouquinho lento, que as coisas demoraram para acontecer. E nesse livro especificamente, a gente tem a adição de alguns personagens que vêm de outro reino. E aí você fica assim, Morgan Rhodes, parabéns por botar essas pessoas ruins, mas que, ó, deixaram uma história muito boa. E como eu falei antes, o livro 4 é basicamente sobre a menina Lúcia, sobre a feiticeira de Limeros, que descobre algumas coisas bem importantes sobre a vida dela. Então eu diria que esse livro 4 é basicamente sobre a Lúcia, porque a capa me parece a Lúcia, então deve ser a Lúcia. É um livro que tem bem mais páginas que os seus antecessores, e é por isso que a história se torna ainda mais intensa. Muita coisa acontece, parece que a autora estava guardando mais intrigas e mais tretas assim para esse 4º livro, porque aí vai se desenvolver pro próximo livro, que é o 5º, e pro último, que é o 6º. A Maré Congelada foi um livro que me tirou realmente o fôlego. Eu não sabia o que esperar da história, me apresentou muita ação, muita intriga e também algumas revelações que eu nem imaginava que poderiam existir. Esse 4º livro foi um tiro certeiro da Morgan Rhodes no meu coração. Estou ainda tentando me recuperar com relação a isso. E uma informação muito importante é que o 5º livro, Crystal Storm, foi lançado nos Estados Unidos no ano passado, mas deve ser lançado aqui no Brasil agora em abril. Eu não lembro muito bem a data, não sei se também é abril ou se é um pouquinho depois, então editora seguinte, por favor, confirme pra gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês já me pedem há um tempão. Leiam essa história, porque eu tenho certeza que vocês vão amar. E quem não gostou na primeira tentativa, dá uma chance, gente, sabe? Lê um negócio, se apaixona. Quem já leu pode comentar aqui embaixo também o que tá achando da série, mas cuidado com os spoilers com relação aos amiguinhos. Por hoje é isso, não esqueçam de deixar o joinha ali embaixo, de compartilhar, de se inscrever no canal e de ativar as notificações para receber todos os vídeos que eu postar daqui pra frente. E, muito importante, se quiserem comprar os livros, os links estão aqui na descrição. Eu espero que vocês se apaixonem e venerem Magnus, porque ele é o dono dessa série. É isso. Até mesmo na pessoa mais sombria e cruel, ainda há uma ponta de bondade. E dentro do virtuoso mais perfeito, também existem trevas. A questão é, a pessoa cederá às trevas ou à luz? É algo que decidimos com cada escolha que fazemos, todos os dias de nossa existência. O que pode não ser maldade para você, pode ser para o outro. Saber disso nos torna poderosos, mesmo sem magia. Tchau!